é uma realidade que o sistema de educação do Brasil ele prepara você para depender de alguém e não para ser um profissional autônomo. Tá. Muitas pessoas perguntam assim, qual que é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é trabalhar 16 horas por dia, 7 dias por semana. 365 dias por ano. Se você não gosta do que você faz, isso vai ser... você não vai conseguir ir para lugar nenhum. Se você sabe o básico e você busca fazer o básico com consistência e disciplina a longo prazo, você vai colher resultados fantásticos. Estamos começando mais um Verticalizando Cast. Estamos pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify. Eu sou o Thiago Pinotti e aqui ao meu lado, meu grande parceiro, Jonas Mingoia. Fala, Thiagão, você tá bom mesmo? Tudo certo? Cara, eu tô meio me sentindo excluído aqui, porque só eu não sou Pinotti aqui nessa mesa hoje. Hoje o assunto tem família, hein, cara? Tá meio complicado, mas rapaziada, pra você que tá chegando aqui, ó, você como eu, às vezes aí, não entende muito aí de bolsa de valores, de investimento. Cara, tem um cara que hoje, o cara é fenomenal. Tem curso aí pra você depois, igual eu que vai comprar? Já fica atento aí, já se inscreve no canal. Manda pra aquele amigo seu lá que quer empreender, não sabe como começar. Quer aprender sobre investimento também, tá bem legal hoje aqui. É isso aí, pessoal. E estamos na nossa série Empreendedorismo, trazendo empresários aí de sucesso, empreendedores de sucesso, pra gente captar algumas chaves deles e saber o que motivou, qual foi o diferencial deles pra estar sendo tão divulgado atualmente. E hoje iremos falar sobre mentalidade para quem deseja viver aí no mercado financeiro. E para isso, estamos recebendo essa pessoa maravilhosa. Além do mais, é meu primo, tenho muito orgulho disso. Obrigado, gente, pelo convite. E ele é reconhecido pela sua consistência, carisma e sinceridade de como compartilhar seus conteúdos sobre o mercado financeiro. Trader autônomo de derivativos e câmbio há mais de 12 anos. Desenvolveu a metodologia OED com jornadas guiadas para pessoas que desejam trilhar o caminho e se tornar aí traders profissional. Com vocês, Gabriel Pinotti. Seja muito bem-vindo. Olá, cara. Tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. Opa. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado hoje? Isso aí, bora lá. Gente que agradece, ele sabe que sua agenda é bem corrida. E veio aqui para Matão só para gravar com a gente. Muito obrigado. Imagina, mesmo. Que isso. Prazer é meu. E para começar, igual a gente começa todos os podcasts, conta um pouco sobre o Gabriel, a jornada e o que levou a trabalhar com isso. Eu sei que a história é meio longa. Vamos começar pelo começo, né? né? Vamos lá. Bom, eu estou no mercado faz 12 anos. Fui atraído pelo mercado numa época que é muito diferente do que a gente vive hoje. Uhum. Hoje a gente fala que você trabalha com o mercado financeiro ou você vive de investimentos e tudo mais. As pessoas acabam ligando essa ideia do mercado com dinheiro rápido, dinheiro fácil. Uhum. Não vou parar de trabalhar, não vou fazer mais nada. Então, isso ao longo do tempo foi criando meio que uma disseminação do que realmente é o mercado. Naquela época, 12 anos atrás, a gente não tinha muita coisa do que a gente tem hoje, em termos tecnológicos. Nem de informação. E nem de informação, exatamente. Quando eu comecei, eu fui atraído pelo mercado por conta de um filme. Caraca. Então, o filme ele é muito famoso, ele chama Wall Street, Dinheiro Nunca Dorme. Então, ele é maravilhoso. E a partir do momento que eu vi aquele filme, e tem uma cena que é muito icônica, que o rapaz está lá no meio da corretora com um monte de monitor, não sei o que lá. Eu falei, nossa senhora! Não sabia nada do que era, né? Não tinha nem ideia do que era aquilo. Achou bonito. Mas eu falei, eu quero isso daí, eu quero descobrir que negócio é esse. E aí eu fui começar a procurar. Só que naquela época, hoje a gente tem YouTube, hoje a gente tem Google, a gente tem um monte de coisa. Naquela época não existia muito acesso à informação. Eu lembro que muitas coisas que eu conseguia adquirir de informação era... O YouTube estava começando, tinha pouca coisa lá, a maioria era fora do Brasil, mas tinham muitos fóruns. Então, eu sou da época que a gente fuçava no computador, tinha o Clube do Hardware, né? Tinha vários fóruns e tinha fóruns de investimento, inclusive um que é muito famoso, que infelizmente não existe mais, que era o da Folha Invest. Legal. Então, lá tinha alguns conteúdos, a DVFN também, tinha muita coisa... Então, era o matagal ainda, não tinha muita coisa para a gente explorar. E eu comecei a bater muita cabeça e entender o que era aquilo. Era muito difícil para eu entender, porque você pega uma pessoa e mostra para ela um gráfico, por exemplo, de um ativo financeiro. A gente usa uma forma de exibição que chama gráfico de candlestick. Sim. Esse gráfico ele representa o intervalo do tempo como se fosse velas, né? Por isso que vem o nome candlestick. Só que se você mostra isso para uma pessoa, ela olha para aquilo e fala, o que é isso, cara?
como é que você enxerga o preço aí? Como é que você vê alguma coisa? Então, o primeiro contato ele é sempre assustador. A gente acaba meio que, pô, não vou aprender isso daí nunca. E aí você começa a olhar, e aí você começa a cair naquele primeiro erro de querer buscar uma fórmula mágica, alguma metodologia, Rápido, né? Que o mercado chama de setups e tal, para você tentar extrair alguma coisa daquilo. Só que, incluindo hoje, a grande maioria dos conteúdos que tem à disposição são nesse sentido, de te oferecer uma receita de bolo para você fazer ali e tal e achar que aquilo vai dar certo no curto prazo. Foi difícil e demorado para eu entender a real essência do mercado, que é negociar. Sim. Então, a gente negocia diariamente. Você vende seu serviço, você vende o seu, o pessoal da câmera aqui vende também. Então, todo mundo acaba negociando. Então, todo mundo é trader. Só que quando você pega isso e joga para o mercado, às vezes as pessoas elas ficam perdidas. Porque elas não conseguem assimilar a mesma coisa do mundo real para o que seria o mercado de investimentos. Então, até eu entender isso, eu quebrei 3 vezes. Então, o investidor que não quebra não é investidor, né? O empreendedor que não quebra não é empreendedor. Não tem graça. Então, não adianta. Então, eu quebrei 3 vezes. Foi muito difícil porque você acaba achando que aquilo que é uma coisa que você quer muito não era para você. E acho que esse é o pior sentimento. Quando você vê outras pessoas conseguindo ter sucesso numa coisa que você quer muito, e você tenta e não consegue, tenta e não consegue, tenta e não consegue, isso é muito frustrante. Só que você tem 2 opções. Você pode viver nesse ciclo o resto da sua vida e te achar um bosta, ou você pode começar a trabalhar e ver de que forma que você pode fazer, usar essas pessoas como inspiração, por exemplo, para você evoluir, né? E eu preferi continuar, eu preferi não desistir e comecei a procurar conteúdos fora do Brasil. Hoje eu vejo que 90% do meu embasamento técnico, do meu entendimento do mercado, obviamente que veio com as falhas, a gente aprende muita coisa, né? Mais das falhas do que com Fica marcado, cursos, né? do que com outras coisas. Mas eu comecei a consumir muito conteúdo de fora e isso começou a mudar a minha cabeça, a forma de enxergar a minha cabeça, de como eu deveria ver o mercado. E aí tive oportunidade, obviamente, né, de ter contatos com pessoas relevantes dentro do mercado, que acabei colando nessas pessoas e vendo como que aquilo ia funcionando ao longo do tempo. Entendi. E aí você começa a absorver um pouco de coisa de um dali, e você acaba criando a sua forma de enxergar o mercado. Sim. Tanto é que eu falo que o método OED que eu desenvolvi, né, o OED ele vem de uma simplificação de 3 palavras, né? Onde está o dinheiro? Que é justamente isso que você deve buscar no mercado. É você olhar e falar onde é que está o dinheiro. Né? Sim. E aí, a partir disso você começa a enxergar o mercado com outros olhos. Mas ainda assim, hoje o mercado é muito prostituído com profissionais, acho que em todas as áreas, muita né? promessa, É né? muita promessa e assim, isso acaba me cansando, cara, porque você pega pessoas que querem a profissão, a gente tem 2 tipos de pessoa, né? Quem quer aquilo porque tá ali com a corda no pescoço, você precisa achar alguma coisa, algum bote salva-vida para ganhar dinheiro rápido e fácil, aí vem um cara lá no Instagram, tal, você quer ganhar 5 mil reais, arrasta aqui e pronto. O cara vai fazer de tudo para ter esses 5 mil reais. É lógico. E tem o outro público, que graças a Deus é o público que eu trabalho e tento educar cada dia mais para enxergar a realidade do mercado, que olha, isso daqui é uma profissão, você precisa tratar isso como profissão, como qualquer outra profissão. Você precisa ter tempo para se dedicar, não é com 15 minutos no horário de almoço que você vai conseguir ganhar dinheiro com isso. E como tudo na vida, as coisas boas vêm a longo prazo. É possível? Sim, totalmente possível. É fácil? De forma nenhuma. Então, eu costumo dar esse choque de realidade tem na que hora, ser porque broxada, né? não adianta eu enganar porque as você pessoas. já até elimina os curiosos. Não adianta. exatamente. Você começa a filtrar já quem realmente quer aquilo como profissão e quem quer aquilo como um aventureiro, por exemplo. Sim. Show de bola. Exatamente. Cara, antes de eu fazer uma pergunta assim para você, só um comparativo. Você acha que assim comparando esse ramo de trader, né, com uma empresa física, você acha que é mais rápido e mais fácil o ramo do trader ou é mais ou menos equipar aí de uma mesma empresa? coisa. Eu sempre tive essa assim, dúvida, cara. São 2 conceitos diferentes, mas muito parecidos. Por quê? Porque quando você vai empreender alguma coisa,
Não resta dúvidas que o empreender hoje, né, você criar equity, criar uma empresa e depois, quem sabe, vender isso lá na frente para algum grupo, isso é a forma mais rentável de se ganhar dinheiro. Isso não há dúvida sobre isso, né? Sim. Agora, quando você compara a profissão de um trader autônomo com um empresário, as duas são muito parecidas. Porque o trader, ele não tem um chefe, ele não tem alguém fiscalizando a orelha dele, ele não tem alguém que vai cobrar ele, assim como o empreendedor. Ou seja, precisa ser bem disciplinado igual. Exatamente. A gente costuma tratar o trading como uma empresa. Qual que é o bem maior de um trader? É o dinheiro, é seu capital. Se você perde seu capital, você perde sua matéria-prima. E você não consegue trabalhar. Então, as duas profissões são muito parecidas nesse sentido. Agora, tem as suas vantagens. Por exemplo, o empreendedor, para ele ganhar algum dinheiro, alguma margem, por exemplo, de uma compra e venda de mercadoria, ele precisa girar uma série de engrenagens. Sim. Ele precisa ter colaboradores, ele precisa ter imobilizado, ele precisa ter estrutura, ele precisa ter máquina, espaço físico, logística. Você tem uma imagem também para poder vender. Exato. Agora, o trader, não. Ele senta no quarto dele, liga o computador dele, onde ele quiser que tenha internet, ele consegue negociar o mundo inteiro. Então, existem vantagens e desvantagens. Só que, como a outra profissão, ninguém vai ficar aqui na sua orelha falando, olha, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Então, você tem que ter o mesmo profissionalismo nas duas. A mesma empresa física, né? A gente vê vários empresários também que estão no auge, começa a ganhar muita grana, não sabe o que fazer com o dinheiro, começa a comprar um monte de coisa, começa a viajar, gastar o dinheiro da empresa e cai. O trader é a mesma coisa. Se você não saber controlar e gerir seu capital, você vai se dar mal também. É porque tem que ter muita consciência, né? Que aquele dinheiro, queira ou não queira, é o seu, é o seu produto, né? Exato. No caso do trader. Exato, seu capital de giro é seu capital. Se você tirar o dinheiro que você utiliza para fazer operações, para, sei lá, comprar uma viagem para Maldivas, o mês que vem ou na próxima operação que se você for abrir, você já vai ter um capital a menos. Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, né? Se fosse para você definir, assim, o que um trader faz, né? O que é um trader, o que ele faz? Tem muitas pessoas que não sabem o que eu mesmo sempre tenho assim, eu sei que tem a tela ali, eu sei que é um investimento, que você vai comprar em baixa, vender em alta, né? Acho que seria isso. Vai negociar, mas o que seria de fato? Você que é o Essa é a essência do mercado, né? Em qualquer coisa na vida, quando a gente vai negociar, a gente compra barato para vender caro. Qualquer coisa. Tem um amigo que vende carro, compra barato para vender carro. Tem um amigo que vende casa, compra barato para vender caro. É sempre margem. Assim. É a margem. Exato. A gente fala que trader é negociante. A tradução de trader é um negociante, é um comerciante. Entendi. Agora, existem várias formas, né? Existem várias profissões que utilizam a terminologia trader. Você pode ver muito comum isso, empresas que fazem exportação, elas se chamam tradings. Então, você tem as tradings que fazem exportação de soja, de milho, de grãos, as traders que fazem exportação de implementos agrícolas, como tem aqui na cidade. Né? Então, existe esses dois tipos de definições. Quando você traz isso para o mercado financeiro, é a mesma coisa. É uma pessoa que comercia, que faz um comércio, um negociador, só que de ativos financeiros. Sim. Hoje, para você fazer uma transação no seu celular, para você comprar ou vender o capital social de uma empresa, para você poder pegar um dinheiro e ir na casa de câmbio, comprar dólar para ir para a Disney, todas essas operações precisou de um trader para negociar aqueles ativos. Então, a gente está presente na sociedade, mas a sociedade nem imagina que precisa da gente, entendeu? Então, para negociar as empresas que mais são líquidas no mercado, para você fazer travas de câmbio, para você enviar remessas para fora do país, enviar ou receber, para você mesmo enviar ordens para alguma pessoa que você faz a gestão de investimento, por exemplo, um assessor de investimento, ele precisa fazer ali a gestão do seu investimento, ele emite ordens para você, então ele está tradando no mercado. As casas de câmbio, as corretoras, então tudo isso engloba o ecossistema que necessita de um trader. Se você investe num fundo de investimento, dentro desse fundo de investimento existem vários traders rentabilizando o capital do fundo. Oi, legal. Topzera. E seria o mesmo nome, por exemplo, eu invisto em bolsa, é diferente, né? De que sentido você fala? O trader só intermedia. Na verdade, assim, nós temos algumas características de investimento. Eu costumo dizer isso porque o mercado educacional brasileiro, de educação financeira, ele não existe praticamente. É extremamente falho. Porque hoje é uma realidade que o sistema de educação do Brasil ele prepara você para depender de alguém e não para ser um profissional autônomo. Então, se você começa a entender o básico dos investimentos,
falando assim, do kart até a Fórmula 1, nós temos o day trade, que é o que eu faço, ele é a Fórmula 1 do mercado. Tá. Agora, você começando por baixo, que é você começar investindo numa renda fixa, algum título público, algum CDB, alguma coisa, é o que é o mais, abre aspas, acessível para a maioria da população, que você consegue começar com pouco dinheiro, você não precisa ficar ali vidrado nas cotações, olhando isso tudo todo minuto. Mas nós temos a modalidade renda fixa e a modalidade renda variável. O próprio nome já fala, quando a gente fala de renda fixa, significa que nós estamos já de antemão sabendo quanto que nós vamos receber dentro desse produto, dentro desse ativo. Então, ele já é fixado o valor da remuneração. Quando nós falamos de renda variável, significa que o seu capital, o seu investimento, ele varia conforme alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser um índice, como, por exemplo, um CDB, um CDI, ele pode ser um IPCA, ele pode ser o próprio IBOV, ele pode ser o dólar, ele pode ser o S&P americano, ele pode ter diversos, abre aspas, indexadores, que a gente chama isso de benchmarks, que a gente utiliza para se basear como uma referência do mercado. Porque é muito comum, Thiago, a gente chegar no mercado e aí, vamos supor, eu vim aqui no podcast, aí alguém vai perguntar para você, comecei a ver sobre investimento, será que eu estou indo bem? Normalmente o investidor iniciante ele se pergunta isso, como eu sei se eu estou indo bem ou não? Quando a gente fala de metrificação, a gente precisa ter uma base. Sim. Porque não adianta eu comparar o meu resultado com o seu, com o seu, com o seu, com o seu. Particular. Exato, cada um tem uma realidade financeira, cada um tem uma vida, um custo de vida, etc. A gente costuma normalizar esses dados em porcentagem, porque ninguém interessa se eu ganho 1.000, 2.000, 10.000, ninguém não precisa interessar para ninguém. E a gente equipara esses resultados com a média do mercado. Quando a gente fala de renda fixa, nós estamos equiparando ao CDI, que seria a nossa taxa livre de risco, que é o Selic. Se a gente está falando de renda variável, nós estamos atrelando a performance normalmente ao IBOV, que é uma carteira teórica que ela tem ali na sua composição os principais papéis da Bolsa, papéis seria ações, que eles mostram a performance, que refletem a performance do mercado acionário brasileiro. Quando você equipara seu resultado com isso, não é que você está melhor que teu primo ou melhor que teu tio. É que o seu resultado está favorável ou desfavorável à média dos investidores do mercado. Então, quando a gente separa os investimentos, é muito importante você ter essa visão de antemão, porque isso vai fazer com que você não fique frustrado. Porque para você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu estou começando agora, estou investindo com pouco dinheiro, eu tenho lá R$500 investido num produto de renda variável, por exemplo. Nossa, esse mês eu fiz R$50. Pode parecer que R$50 é pouco. Você transforma isso para Só porcentagem. que R$50 é equivalente a 10% do capital que você tinha. Exatamente. E a pessoa perde essa noção. E ela fica, não, mas eu quero que os 500 vire 5 mil. 5 milhões. Entendeu? Que vire 500 milhões. Então a pessoa perde a noção da coisa. Sim, e quando você vê e fala, pô, peraí, eu fiz 10%? Fez. Qual que foi a média do mercado? Quanto que o Ibovespa variou nesse mês? Variou menos 0,9. Pô, eu fiz 10. Então significa que eu estou bem, né? Maria. Então é dessa forma que a gente costuma metrificar e acompanhar os investimentos. Que legal. Gabriel, e o que você definiria aí? Qual foi a sua maior dificuldade no começo? Você citou, né, que quebrou algumas vezes. O que você acha que foi a maior dificuldade? Cara, o primeiro ponto que é mais difícil para uma pessoa é aquela história que é aquela briga com você mesmo, né? Porque você fica insistindo numa coisa que não está dando certo. Só que existem duas opções, né? Ou você pode aceitar aquilo, ou você pode buscar formas de você evoluir. Acho que o grande diferencial foi eu buscar formas de evoluir, porque eu sempre soube, desde quando eu saí do ensino médio, o que eu queria fazer, que era mercado, ponto final. Vou fazer de tudo para eu poder viver disso. E aí, quando você vai traçando planos e executando o plano, porque traçar plano todo mundo traça dia 1º de janeiro de 2000 e alguma coisa. Promete né? tudo. Não, esse ano eu vou perder 10 quilos, esse ano eu vou juntar R$500 por mês, mas chega na hora de executar, ninguém faz nada. Né? Exatamente. E o mais importante é você traçar e executar, e acompanhar, e entender que o mercado ele é soberano. Porque se eu chegar e falar, pô, tenho 12 anos de mercado, sei bastante coisa, vivo disso já faz muito tempo,
agora eu não preciso mais estudar, não preciso fazer mais nada. Mas você para no tempo. Esse é o maior erro de todo mundo. Eu trabalho, muitas pessoas perguntam assim, qual que é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é trabalhar 16 horas por dia, 7 dias por semana. 365 dias por ano. Então, para mim, não existe sábado e domingo, o máximo que vai fazer é sair com a minha família e tal, fazer um churrasco, etc. Mas quando eu tenho um tempo livre, eu volto para o computador, olho o mercado, consumo o mercado, vivo do mercado. Se você não gosta do que você faz... Isso vai ser... Você não vai conseguir ir para lugar nenhum. Sim. Pô, eu estudei Direito, né? Não gosto de Direito. Fiz porque fiz. Na verdade, fiz para acompanhar a minha esposa. Você conhece ela lá? Na verdade, eu conheci ela antes. E aí, eu digo que eu frequentei a faculdade. Porque ela assinava para mim, eu ia na biblioteca operar. E aí, dentro desse período, para mim era maçante, cara. Ficar lá, a parte da manhã, vendo uma pessoa falar alguma coisa... que não entrava na minha cabeça, que eu não gostava aquilo. Mas aí quando você pega uma coisa que você gosta, se você se identifica, cara, você vara noites e noites ali. Isso até explica, né? Todo mundo torce para chegar sexta-feira logo. Exatamente. Quer ter essa folga do algo. Exatamente. Para começar tudo de novo na semana que vem. Né? E aí vira uma bola de neve. E aí vira a neve. corrida de ratos, né? Verdade. Fica aquela rodinha e o ratinho rodando lá dentro. E fica Não aí. sai do lugar. Exatamente. Cara, de onde surgiu essa ideia aí de você vender curso? Cara, na verdade, isso não foi nada planejado. Né? Igual a gente estava comentando aqui no início. Teve um podcast antes do podcast. Basicamente, a minha entrada, né, nesse business, né, porque é um negócio, não deixa de ser negócio, foi o seguinte. Eu já operava há muito tempo. Já vivia do mercado essa época, e aí alguns amigos, 6 amigos, vieram me procurar que estavam querendo saber mais sobre isso. E aí, nisso, nós combinamos, quando que você pode fazer ali na época não existia Zoom ainda, né? Não era nada desse famoso, mas quando você pode gravar um vídeo pra gente, uma aula explicando, a gente junta aqui 6 amigos que querem aprender sobre isso, a gente dá R$50 cada um para você, e você grava a aula. Eu falei, não, beleza. E aí, eu fiz essa aula. Cara, foi muito legal, porque eles começaram a entender, começar a entrar no mercado. Aí a gente criou um grupo no WhatsApp, não era o WhatsApp naquela época, né? Mas a gente criou um grupo ali que a gente conversava sobre isso e rendia discussões. Né? A gente ia meio que acompanhando a evolução de cada um. Até que eu falei, o YouTube estava começando naquela época, a dar aquela estourada. Eu falei, vou abrir um canal no YouTube. Por mais que ninguém assista... Eu vou fazer as análises de mercado que eu faço para mim, eu vou gravar, porque eu já faço para mim. Então eu vou gravar e põe lá. E é legal, uma forma de gravar é um jeito de você estudar também. Exato. O meu foco inicial era eu mesmo praticar o que eu fazia, para eu aprender, para eu evoluir. Tanto é que se você pegar meus primeiros vídeos, cara, não tinha microfone, não tinha nada, meu gato passava em cima do teclado. Era assim, era feito no sovaco que eu falo, era para mim mesmo. Sim. E isso começou a atrair gente. E começou a atrair gente, até que essa aula que eu fiz para as pessoas começou a ser muito compartilhada. Até que eu falei, peraí, eu vou gravar um material. Porque muita gente começou a me pedir essa mesma coisa. E a hora que eu fui ver, eu estava cobrando R$150 por aula. E aí, por aula, sim, por pessoa, né? Eu gravava a aula e mandava para a pessoa por e-mail, ela respondia por e-mail, analisava as operações dela no e-mail e devolvia um vídeo, um feedback falando sobre. Então, esse foi a origem de tudo. Caraca, oi. Quando eu fui que ano ver... que foi, você lembra? Cara, isso foi em 2016, por aí. 2016, 2017. E aí, depois, na hora que eu vi, eu ficava das 6 da tarde... às 4 horas da manhã fazendo esse trabalho. Nossa. Que eu fazia faculdade, e aí depois eu fazia faculdade de manhã, aí eu ficava a noite inteira praticamente gravando esses feedback para as pessoas. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não dá mais para mim. De domingo a domingo eu não podia fazer mais nada a não ser gravar vídeo para os outros. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que não dependa desse trabalho meu, porque as pessoas podem ir lá acessar, ver... Precisa escalar esse eu preciso escalar isso aqui. Porque eles estão falando que é legal, que dá certo, que funciona, tem feedback positivo, vamos escalar. Foi quando eu resolvi consolidar tudo isso no meu primeiro material, que custava R$190 em 12 vezes no cartão. Oi, não comprar quem não queria. Não comprava quem não queria. E aí
eu lancei esse produto em 2017 mesmo, se eu não me engano, 2017 para 2018, se eu não me engano foi em janeiro de 2018, não me recordo agora a data. Mas ao longo do tempo, eu acumulei um total de 50 mil alunos. Nossa. Olha. Então, teve uma comunidade muito grande, muita gente. Eu cheguei a ter grupo de Telegram, né? A gente usava muito o Telegram naquela época. Cheguei a ter 22 mil pessoas no grupo do Telegram. Poxa. Tanto é que o nome do grupo, no começo, chamava Price Action com Gabriel Pinotti. Que era mais uma... Era uma conversa de mercado e eu tinha todo o meu curso alinhado à análise técnica naquela época. Aí, em determinado momento, eu cansei. Eu falei, não, cara, chega uma hora que você satura, né? Você fala, não, eu tô trabalhando pra caramba, eu não aguento também essas pessoas enchendo o meu saco. De um novo gás. Eu preciso de alguma coisa. Aí, o que eu fiz? Eu falei, pessoal, acabou, vou viver minha vida, tá aqui liberado para vocês de graça. Liberei o material de graça e falei, tchau, obrigado. Quem quer, estuda, quem não quer, é um azar teu. E foi assim por 2 anos. 2 anos o meu material completo ficou disponibilizado gratuitamente. Rapaz. E aí eu comecei a perceber uma coisa muito intrigante, não sei se é só do brasileiro, mas isso começou a me cutucar. Porque eu tinha 50 mil alunos que me pagaram. Pagavam para assistir. Quando estava de graça, Ninguém quantas matrículas vocês acham que eu tive em 2 anos? Cara, sei lá, o dobro aí que os 50. Cara, 695 alunos. Nossa. Olha aí. Pelo fato de ser de graça, o pessoal não dá valor. Não dá valor. Eu falei, não é possível. Eu falei, eu tô liberando... E meu material, ele era assim, ele tinha 7 módulos teóricos e ele tinha... Todo dia tinha aula. Então, de segunda a sexta, às 18 horas até às 19, tinha uma aula e essas aulas ficavam gravadas. Então, tinha mais de 380 aulas para a pessoa estudar, de graça. Caraca. E as pessoas não viam isso como alguma vantagem. Eu falei, quer saber? Não vai ser mais de graça. Vai pelo menos pagar o custo do servidor, da plataforma, porque eu continuei pagando isso tudo. Entendi. E aí, eu comecei a cobrar R$ 39,90 para a pessoa assistir. Também não teve resultado. Aí eu falei, bom, a gente precisa agora ver, né, o que esse povo quer. Eu comecei a observar que começou a aumentar uma demanda na internet, pelo que aquela velha história que eu falei no começo, as pessoas querem facilidade. Ninguém quer assistir, entender. As pessoas queriam a receitinha mágica, o que a gente chama de sala de cal, né? Que é o cara vai lá, fala o que você tem que fazer, compra X agora, vende X aqui. Tá mais que provado que as salas que a gente tem na internet não refletem uma boa performance. Mas as pessoas querem se iludir que vão ganhar dinheiro daquela forma. E aquilo, mais uma vez, falo, não é o mercado. Aquilo não reflete o mercado. E aí eu falei assim, bom, já que as pessoas querem um acompanhamento mais intenso, eu vou abrir uma turma de uma mentoria. Só que vai ser uma coisa fechada, porque vai ter uma transmissão ao vivo das 8 da manhã a meio-dia, que eu vou acompanhar o pregão com as pessoas e vou falar as minhas visões. Então, eu acho que vai acontecer isso, você tem que focar nisso. Então, era uma aula prática. E é difícil, que isso não tem uma regra, né? Não tem uma verdade, regra. cada um interpreta de um Exato. Na verdade, sim, eu criei uma metodologia que faz com que a pessoa enxergue da mesma maneira que eu. Mas existe essa diferença de interpretação quando a coisa fica muito subjetiva. E eu não gosto de deixar nada muito subjetivo, porque eu viro para você e falo assim, tá vendo isso daqui? Isso daqui é azul. Aí você vai falar, não, é verde. Aí você fala, não, é vermelho. Eu falo, mas peraí, como que a gente entra num acordo, né? Então eu preciso criar alguma coisa para essas pessoas entenderem que isso é azul e veem do que eu estou me referindo. Foi quando eu iniciei com a mentoria, que tinha esse acompanhamento, e foi assim também por 1 ou 2 anos, se eu não me engano. 2 anos. Que a gente fazia todo dia essas aulas, todo dia. Cara, muita gente porrou de ganhar dinheiro. Muita gente mesmo. Muita gente mudou de profissão só fazendo isso. Só que eu entendi que eu estava criando dependência nas pessoas. O dia que eu virava e falava assim, gente, hoje eu vou viajar com a minha família num feriado, por exemplo, agora. Não era só ninguém ganhava dinheiro.
as pessoas reclamavam. Caraca, velho. Pô, como assim você vai tirar feriado? Eu falei, mas cara, eu também Mas sou vou um ser trabalhar, humano, velho. O que adianta eu ter liberdade geográfica, liberdade não financeira? poder usar? Eu não poder ficar, eu tenho que ficar em casa, virei CLT então, pra vocês. E isso a pessoa pagava R$200 por mês. Caraca. Perto do dinheiro que eles faziam, não era nada. Nossa. Pra você ter uma ideia, nós fizemos em outubro de 2019, se eu não me engano agora, setembro, outubro de 2019, eu fiz um desafio com meus alunos. Falei, ó, nós vamos fazer um desafio como se eu fosse um aluno na situação de vocês. Então eu peguei R$5.000, coloquei numa conta separada e todo dia eu mostrava as operações para essa galera. Né? A gente fazia essas operações ali dentro da sala. 2 meses, nós chegamos em 89 mil. Nossa. Caraca, velho. Então R$5.000. só não aprendia quem não queria. mesmo. Só não aprendia quem não queria. Nesse momento, né, veio essa situação, a gente passou por pandemia, passamos por muita coisa, o mercado ficou extremamente estressado e tudo mais. Eu virei e falei assim, bom, preciso agora parar com essa dependência das pessoas, porque eu não quero, cara, dar o peixe para a pessoa, eu quero ensinar ela a não depender de mim. A pescar mesmo. Exato, porque tudo foi sempre muito relacionado a mim. Então era eu que respondia, eu que comentava, eu que editava a aula, eu que gravava, Era, sabe aqueles filmes? Edição por Gabriel Pinotti, roteiro por Gabriel Pinotti. copyright. Tudo Gabriel Pinotti. Eu precisava fazer alguma coisa para me desobrecarregar. Não era só o horário da aula, né? Exato, preparativo. era tudo. E assim, era legal porque cada aula, cada dia, né, cada pregão é um mercado diferente, então toda aula era uma aula diferente. Mas eu precisava fazer alguma coisa para que isso ficasse menos dependente de mim. Porque quando eu quisesse viajar, quando eu quisesse tirar um dia de foco, pô, tem dia que você acorda e fala, não quero trabalhar hoje, cara. E eu não podia fazer isso, porque eu tinha esse compromisso com os alunos. Eu sou uma pessoa assim, se eu tenho um compromisso, eu tenho um compromisso, não importa. Eu sempre prezo por entregar excelência para aquilo. Porque o cara está pagando para receber aquela excelência. Se eu não entregar para ele excelência, eu estou falhando com o meu objetivo. Sim. E aí eu falei, não, peraí, nós temos 2 anos de material, já tinha mais de 600 aulas, e aí era uma reclamação muito constante de quem entrava no meio do bonde, né? Era, pô, vou ter que ver 700 aulas para poder assistir o ao vivo? E a resposta, infelizmente, é sim. Senão você não vai saber o que eu estou falando aqui. Então eu sempre falei, pessoal, 1 mês de mentoria não é o suficiente para você. Porque a pessoa entrava lá, pegava o FGTS, comprava meu 1 mês de mentoria, queria ficar rico em 1 mês e tchau, obrigado. Vaza. Falei, não é assim que funciona. Então eu comecei a modular um produto que fosse um negócio a mais. Tanto é que em 2022, né, em outubro de 22, setembro para outubro também, eu tenho uma tara com setembro e outubro, né? Mas pior que foi verdade. Setembro eu comecei a conversar. Outubro você está gravando podcast. Outubro eu estou lançando outra coisa. É verdade. Tá vendo? Bom, a vida é um ciclo, né? E aí eu conversei com um amigo meu, que hoje é meu estrategista, e falei, a gente precisa fazer uma coisa diferente. Né? Eu preciso pegar essa reclamação das pessoas e consolidar isso como uma melhoria. Tanto é que eu falei para as pessoas naquele final de ano, eu falei, não comprem mais nenhum produto relacionado ao mercado financeiro. Porque quando eu lançar o que seria o método AED, eu vou elevar a régua do mercado. Legal. E aí naquela época eu morava em São Paulo, eu deixei a minha esposa em Ribeirão, e aí fui para São Paulo e gravei durante, assim, eu não era 24 horas, porque eu dormia 3 horas por noite, mas foi intenso demais. 2 semanas gravando todo o material que eu tinha em 2 anos, eu gravei em 2 semanas. Nossa. Caraca. Todo de novo, do zero absoluto. Produção de apostila, produção de tudo. E assim, eu sou uma pessoa que gosta de inventar moda. Né? Então não era só gravar. Excelência. Não era só gravar o material. A gente estava desenvolvendo uma plataforma para fazer um acompanhamento do aluno, justamente para ver se ele estava evoluindo ou não, que hoje é o trader do AED. Então, foi uma época assim muito caótica. Não tinha tempo nem para ir no banheiro direito. Era gravar um vídeo atrás do outro. Lá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais. E gravar de novo, gravar de novo. Até que o material ficou pronto. E aí eu vi que eu precisava de um apoio para isso. Porque quando eu olhei para aquele negócio, eu falei, putz, agora não é mais brincadeira, né?
Agora, isso daqui já virou uma empresa totalmente escalável e muito grande. Não preciso de mais gente para compor isso daqui. Sim. E, mais uma vez, como eu prezo pela excelência, o que eu pensei? Eu falei, bom, eu preciso de gente que eu quero que fique em cima dos alunos, para não criar essa dependência. Então, eu contratei os melhores alunos dessas turmas de 2 anos. Legal. Eu chamei um por um, nós chegamos em 12 community managers e eu contratei esses melhores alunos que eu tinha Para ensinar. para trabalharem junto comigo, moderando a comunidade, tirando dúvida, respondendo suporte, dando aula quando eu precisasse, criando material e tudo mais, para incentivar a comunidade a estudar, a acompanhar o resultado dos alunos. Eu tenho gente hoje que fica o dia inteiro com o computador aberto, que a gente tem um dashboard que mostra o resultado de todos os alunos, todas as provas, todas as aulas que ele estudou, cara. resultado deles em tempo real, de performance, de trade mesmo. A gente olha todas as operações e vê, pô, por que você fez isso? Vamos chamar o cara? Ô, o que você está fazendo, velho? Você está assistindo a aula com o monitor desligado? O que é? Então, a gente sempre fica em cima. Que legal. E aí, só isso não bastava. Aí você começa a virar Cara, é igual a empresa. Você começa a ver que está tendo necessidade de aumentar um setor. Aí eu comecei a chamar... São 4 pessoas hoje no atendimento administrativo. São 10 pessoas no atendimento dos alunos. Tem o meu estrategista, tem o time de marketing, tem o time de desenvolvimento de aplicativo, é tudo nosso. Caramba. Nossos desenvolvedores é tudo nosso. Design é tudo nosso. Tráfego é tudo nosso. Então, realmente, hoje, Fechou. não sou só eu, Gabriel Pinotti. Existe toda uma empresa, até mesmo por isso, porque o produto foi para 2.997. Entendi. Um produto que, na verdade, não mudou nada. Sim. Porque se você pegasse um ano que eu falava para a pessoa na mentoria que um mês não era suficiente, mas você precisava de pelo menos 1 a 2 anos, a pessoa que paga R$200 por mês vezes 12 vai dar o preço do produto hoje. Sim. Então, é que às vezes as pessoas não fazem essa conta, né? Pra ver o valor total. Exato. E aí foi quando veio o método AED. E hoje nós já estamos aí quase no final do ano, né? Por enquanto, eu encerrei todas as turmas desse ano. Vamos ver só em 2024 como que vai ser. Mas dentro dessa história já tivemos um encontro, que é a Confraria OED, que foi muito legal. Tinha mais de 150 pessoas lá, que os alunos não pagaram R$1 para ir. Eu custeei, a firma custou isso tudo. A gente reuniu os alunos, fizemos uma confraternização ali, fizemos um evento bem bacana, fizemos uma aula também com eles. Foi uma experiência para todo mundo se conhecer depois de anos e anos e anos só atrás do computador. Mas a gente lançou o podcast, que é o podcast do Trader Antivarejo, que a gente conta histórias reais de alunos nossos que já estão vivendo do mercado. Então, a primeira temporada já está disponibilizada no meu YouTube. E o meu conteúdo no YouTube continua todo santo dia. Para mim é sagrado, né? Fazer o panorama de abertura, fazer ali os estudos de mercado. E é isso que gira hoje em relação à educacional, né? Bacana. Ô, Gabriel, e igual a gente comentou, né? A gente vê nas redes sociais bastante gente fazendo promessa, né? Então, qual que é a diferença, né, da sua metodologia para esses outros aí que prometem um conto de fadas? Cara, a primeira coisa, a gente não trabalha com receita de bolo. Eu ensino a pessoa a enxergar o mercado como ela precisa enxergar. Porque hoje a gente tem uma briga muito grande que nós temos 2 tipos de participantes no mercado, principalmente o especulativo, que são os price makers, os price takers e os market makers. Os market makers são aqueles caras que fazem o preço, que fazem o mercado. Então, são grandes corporações, grandes bancos, governos, grandes instituições. Os price takers você, a gente só aceita o preço. Você tem 2 opções, bater o pé no chão e fazer birra, ou seguir o que os caras estão falando. Segue o fluxo. Seguir o que os caras estão falando. Quando você começa a entender que o mercado ele é 100% manipulado, assim como qualquer mercado de alta competitividade, né? Seja, por exemplo, um certame público, um leilão privado, a busca pela informação é muito importante. Eu costumo dizer que o que vale dinheiro não é o dinheiro em si, é a informação. Porque sem informação você não faz o dinheiro. Sim. Não adianta você ter dinheiro. Cadê? Eu tenho 50 milhões de reais, eu estou nem aí. Tá, mas você vai saber o que fazer com esses 50 milhões? Senão não adianta nada, né? Sim. E aí a gente começa a entender que o que move o mercado realmente é a manipulação e a busca por onde está o dinheiro. Tanto é que originou o nome da metodologia. Exato. E aí você pegar, olhar um gráfico e pensar como um operador que quer
ferrar a vida dos outros é o que faz a grande diferença. Que é você enxergar o outro lado da equação, que aí eu sempre falo para as pessoas, olha, tipo Matrix, né? O Neo lá com quem que era mesmo? O Morfeu, né? Morfeu. Tá com as duas pílulas na mão. Ele fala, você quer continuar no conto de fada aí, usando o que você usa aí, que todo mundo fala? Porque assim, é uma matemática muito simples. Vocês são de exatas, você sabe muito bem. A regra, né, a pesquisa da FGV revela que 95% ou mais de day traders perdem dinheiro no longo prazo. Olha. É uma estatística verdadeira, Caramba. assim como qualquer mercado de alta competitividade. Sai perguntando aí para alguém que acabou de se formar em advocacia, né, em direito, se está tendo casos, cliente, né, o cara que abre uma empresa e fica 2, 3 anos sem sacar R$1 da empresa só para... Então, isso é muito comum, é que as pessoas gostam de fazer sensacionalismo com as coisas. Isso é extremamente verdade. Aí você me pergunta, mas Gabriel, o que a gente pode fazer de diferente? Aí vem a matemática muito básica, né? Se 95% perdem dinheiro, não é só fazer o contrário que você ganha? Aí você começa a ver o que eles fazem para você fazer o contrário. Fazer diferente. Seu 5%. Exato. E aí a gente começou a ver que os que falham, né, eles buscam sala de call, que é aquela sala que você entra para pedir recomendação. As pessoas buscam ali entrar no mercado com um gerenciamento de risco totalmente errado. Eles não entendem o real valor do mercado. A pessoa quer começar com 100, 150 reais e fazer day trade, que é Fórmula 1. É igual você nunca entrou num carro e quer dirigir o Red Bull Racing lá do Verstappen. Não adianta. E aí você começa a ver que o conteúdo que as pessoas compartilham, aprendem, ensinam, que eu já ensinei no passado, ele, por mais que poucas pessoas consigam ganhar dinheiro com aquilo, a grande maioria não. E a grande maioria replicando faz o quê? As pessoas que ganham dinheiro veem aquilo como uma oportunidade para manipular o mercado. É lógico. Assim, então, não tem segredo, literalmente não tem segredo. É o tal do comprar barato e vender caro. Só que onde é comprar barato e onde é vender caro. Qual o momento certo? E é exatamente isso que eu ensino. Aí tem que saber a é análise. mostrar para a pessoa a informação mais importante de todas, que é o preço das coisas. A gente faz umas brincadeiras, né, no mercado que muitas pessoas buscam indicadores, que são ferramentas ali, né, que fazem cálculos matemáticos para a pessoa se basear em alguma coisa. A gente fala que você vai no mercado comprar 2 Coca-Cola e espera a média móvel cruzar com a média de outra, com não sei o que lá. Não. Eu quero saber. Você vai na loja de carro comprar um carro porque estava no Fibonacci ou não sei o que lá? Também não. Então por que você usa isso aqui? Ah, porque um cara que escreveu um livro em 1500 a.C. disse que funcionava naquela época. Meu filho, naquela época qualquer coisa funcionava, né? Agora, é aquela história, a gente vê muitas pessoas... Lógico, eu não estou criticando a forma de cada um ver o seu mercado, cada um faz o seu. Né? Que na minha visão, isso não faz sentido. Eu já usei essas coisas, então eu tenho propriedade para falar. Né? Exato. Isso deixa uma coisa muito subjetiva, que é aquilo que a gente estava falando agora. Para mim, pode ser que olhar aquilo cruzando esteja claro que é para comprar. Para você vai falar, não, acho que ainda não, vou esperar mais um pouquinho. Para você pode ser completamente diferente. Você pode virar e falar que não, que é para vender. Então, a pessoa que faz um curso, aprende, vê tudo aquilo como sendo verdade absoluta, ela fica perdida. Sim. Ela termina o curso, ela começa lá a ver o mercado, ela fala, meu Deus, será que esse Que eu vale? faço agora? Será que esse não vale? Será que cruzou, que não cruzou? Será que agora é verde, é vermelho? Então, isso causa um falso sentimento de que você está aprendendo ou tendo resultado com alguma coisa. E quando eu mostro para as pessoas a forma que eu vejo o mercado, cara, é literalmente você botar a mão no gráfico, falar assim, ó, daqui para cima é caro, daqui para baixo é barato. Aí eu mostro, logicamente, né? Eu mostro para a pessoa pontos que ela pode utilizar, como a entrada de operação, forma de gerenciamento de risco e tudo mais. Existe uma série de coisas, mas a essência do mercado, uma criança de 4 anos consegue aprender. Olha aí, cara. É aquela coisa básica, né? A simplicidade é o último grau de sofisticação, Exato. Leonardo da Vinci. Então, eu sempre trago as coisas, eu sempre tento fazer as coisas da maneira mais idiota possível. Para que você não tenha dúvidas e para que você saiba realmente, com clareza, aquilo que você está fazendo e o que você tem que fazer. Às vezes o óbvio não é tão óbvio assim. Não é tão óbvio né? Exatamente. Mas o problema das pessoas, quando a gente fala de investimento, é que eles acham que tudo é rocket science. Tudo tem que ser ciência de foguete. Exato. Não, que é investimento, tem que complicar.
Eu costumo falar para as pessoas, se você for na minha casa e ver operar, você não vai ficar impressionado com nada, porque eu tenho 2 monitor, um porque eu gosto de olhar o YouTube enquanto eu estou operando, porque senão era um só, e não tem nada na minha tela, só tem o preço e meus gráficos não é nem verde e vermelho, porque isso causa ansiedade, né? Ver o verde e vermelho ali, o meu é azul e preto. Então, cara, é diferente de você chamar lá para um cara que tem 6 monitor, um monte de coisa piscando, correndo. Nossa, você é louco, mano. Um monte de telefone pra ligar. Cara... porque o mercado acho que levou pra isso, né? Filma só esse tipo de coisa que chega pra gente. Então todo mundo acha mas que é sabe por que complicadíssimo. chegou nisso? Porque naquela época, a gente tinha o pregão Viva Voz, e naquela época não existia a tecnologia que a gente tem hoje, que você pega a porcaria do seu celular e manda uma mensagem pro Japão. Exato. Então, o que o operador que estava na corretora precisava fazer? Porque o cara que está lá embaixo no pregão, dentro das rodas de negociação, que ficava com o telefone vermelho pendurado, o colete com o número dele e com a boleta dele lá, preenchendo, o estagiário ficava preenchendo a boleta e joga. Preenche e joga. Sabe nem quem está escrevendo, né? 72 ó, joga. Isso tudo criou esse ambiente caótico por ausência da tecnologia. Porque o cara que ficava na outra ponta no banco recebendo a ordem dos clientes, ele tinha um equipamento na frente dele, e até hoje existe isso nas corretoras por tradição. Porque para usabilidade tem coisas muito mais avançadas. Você pega um terminal Bloomberg, tem o BBM lá, o cara manda lá no chat criptografado o que ele quer fazer e não precisa de nada daquilo. Ele tem é como se fosse um PABX, sabe? Um telefone gigante com 200 botões, um microfone. E o cara ficava falando, né? Esse cara que está lá no chão da bolsa, ficava lá pendurado no telefone com esse operador que está lá na mesa do banco. Então é como se fosse uma linha direta. Mas ainda é assim? Não. Não, hoje não. Hoje não existe mais o pregão Viva Voz, hoje é tudo eletrônico, tudo pregão eletrônico. Ainda existe, né, o operador que está no banco, no fundo, receber ordens dos clientes institucionais. Por exemplo, um fundo quer comprar lá, sei lá, 200 bilhões de dólares, ele manda para o operador dele, para o broker dele, e o broker dele executa isso no mercado. Agora... Não existe mais esse monte de gente pendurada no telefone. Não, peraí que eu vou falar agora com o outro aqui do Itaú. Não, cara, peraí que eu vou falar com o... Se der essa dor de barriga do cara, tá ferrado. Tá ferrado. E aí, isso tudo veio com o tempo. Tanto é que lá, né, quando existiu o fim do pregão Viva Voz e passou para o pregão eletrônico, muitos operadores não conseguiram mais viver do mercado, porque criou uma barreira tecnológica ali muito grande. Porque as pessoas estavam acostumadas, porque assim, você está numa roda, o floor da bolsa, né, que é o que a gente chama, ele era dividido por rodas. Então, você tinha rodas de negociação. Então, ali estava o pessoal que negociava índice, ali estava o pessoal que negociava, sei lá, dólar, ali o cara do milho, ali os caras dos outros ativos. Então, você olha para o outro operador, você sabia que o cara estava mentindo na sua cara. Então, era mais fácil de você fazer ali uma negociação, você vê se o cara tá mentindo, blefando, sei lá, acho que o Thiago não tem tudo isso de dinheiro para pôr aqui não. Eu acho que ele tá com coisa aí para trás. E aí você tinha Era esse um poker. Era um poker, é literalmente um poker. E isso tudo deixava o mercado mais agitado, né? Quando veio a bolsa e falou, não, agora você vai ter que usar isso aqui, ó, como é que eu vou enxergar a cara do Thiago do outro lado do computador? Se o preço é igual para todo mundo, se eu não consigo ver a cara do Thiago, muita gente não conseguiu mais viver da profissão. Muita gente não procurou outras coisas para fazer. Muita gente vendeu crachá e se aposentou, porque naquela época, né, a bolsa ela teve que recomprar todos os crachás dos operadores, era pago. Teve gente que vendeu crachá por 1, 2, 3 milhões. Caramba. E aí já se aposentou e ficou assim mesmo. Mas essa agitação, né, essa adrenalina toda, ela veio dessa era mais do que uma bagunça só. Era uma bagunça. Foi só. Se você chegasse lá e ouvisse o barulho lá, você ficava surdo em 3 minutos. Caraca, velho. Você chegou a comentar já do Lobo de Wall Street, que foi o que fez você... Na verdade, foi o Wall Street, o dinheiro nunca dorme. Mas o Lobo de Wall Street também é bem legal. É que ele representa um outro lado do mercado. É o lado do assessor de investimentos. Sim. É verdade. Bem ligado. Você falou que serviu ali de inspiração para você, né? Mas teve assim... Você teve alguma pessoa que você se espelhou para começar? Algum mentor que te acompanhou? Ou foi autodidata mesmo? Cara, eu tenho um grau de autismo, né? Então, eu sempre fui de aprender sozinho e me quebrando. Então, consumi conteúdo de vários lugares, muito de fora. Londres, para mim, foi uma escola muito importante, porque lá, hoje, né? Londres é a capital das moedas, então o mercado internacional de Forex, ele é
totalmente alto em Londres, enquanto Nova York você tem ali Wall Street, mais ações e índices. Londres é totalmente relacionada a... Sua irmã está lá, inclusive. Minha irmã voltou. Voltou. Ela voltou. É relacionada a moedas. Então, eu me identificava muito com aquela forma de ver, porque era justamente essa manipulação, essa ideia da manipulação, de que sempre tem um cara ali que quer ferrar você, e é você pensar no mercado como um verdadeiro filho da mamãe, né? É que, na verdade, gente, você quer bondade, vai para a igreja, né? Porque o mercado financeiro é só... não tem como bondade, não dá. Não é ONG, né? A gente fala. Gabriel, acho que a dúvida de todo mundo agora é... Cara, tenho pouco dinheiro, quero começar a investir e não sei. Aqui, ó. O que eu faço? Entra aqui... E dá um spoiler. Investe.bc. Cara, assim, primeiro ponto, você precisa identificar o que você quer com esse dinheiro. O objetivo é mais importante do que a quantidade. Porque a gente precisa, obviamente, o brasileiro vai virar e falar assim para mim, né? Pô, você quer que eu invisto, mas não consigo juntar dinheiro? O primeiro passo antes de investir é organizar suas finanças. Porque, querendo ou não, existem milhares de pessoas que não sabem quanto ganham e quanto gastam. E não estou falando só de pessoas que ganham salário mínimo, estou falando de gente que ganha muito dinheiro. Muito empreendedor junto a que conta não da empresa. não sabe. Eu não sei quanto você ganha. Sei lá. Quanto você gasta? Não faço a menor ideia. Então, o primeiro passo é você saber. Né? Você ter essa informação. Se você ter dívidas, tentar renegociar essas dívidas com taxas mais baratas e depois começar a criar um plano a longuíssimo prazo, uma aposentadoria, visando produtos que tem ali... Eu sou um cara do risco, né? Então gosto de renda variável, mas também tem... isso tudo vai depender do nível de aceitação ao risco de cada investidor. Mas o mais básico que a gente precisa hoje é que a grande maioria das pessoas guardam dinheiro em conta corrente e guardam dinheiro em poupança. Poupança não é investimento, gente. Sabe o que é poupança? Manda. A poupança é assim. Pensa comigo, Thiago. Você me empresta um dinheiro. Eu sou o banco. Eu viro para você e falo assim, Thiago, você quer me emprestar um dinheiro? Eu te pago 0,9 ao mês, ao ano, 0,9 ao ano. Você me empresta esse dinheiro e beleza. Você fala, não, tô. Aí eu, banco, o que eu falo? Eu empresto o dinheiro para outra pessoa com 15% do cheque especial. Então as pessoas falam, nossa, é isso? E assim, a poupança, você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira para ela emprestar para outra pessoa, com taxas totalmente desfavoráveis a você. Se você usar um CDB, por exemplo, é a mesma coisa. Você está emprestando dinheiro para a instituição financeira, ela vai emprestar para outra pessoa, só que a taxa que ela vai te pagar é um Selic, por exemplo, que em vez de você receber 0,9 ao ano, você vai receber 12,75. Então, é a mesma segurança, é a mesma lógica, é a mesma ideia, só que as pessoas preferem ainda a poupança porque é mais cômodo. É mais fácil. É mais fácil. Só que aí, né, também depende um pouco do cidadão fazer o trabalho dele, né? Que hoje em dia já está muito mais fácil você ter investimentos ali no seu próprio aplicativo do celular do banco. Você tem lá o campinho investimentos, né? Então, também não ficou tão difícil assim. Está muito fácil. Até para ilustrar isso para o ramo da construção, no começo do ano a gente teve um grande problema no financiamento de construção por conta disso. Bastante pessoa tirou dinheiro da poupança, né, e a Caixa Federal não tinha dinheiro para emprestar, justamente por causa que dependia desse dinheiro aí. Então, aí subiu taxa de financiamento, subiu tudo, justamente ilustrando isso. Né? Exato. Né? E os investimentos assim variáveis que você fala, né? Sempre tive essa dúvida. Comparado ao CDB, que é seguro, igual você falou, varia muito a mais do que isso? Do que esses 12% ao ano? Conseguiria, sei lá, dobrar esse valor se soubesse mesmo fazer o trader certinho? Varia bastante. Hoje, por exemplo, a gente tem... vamos falar de outro ramo, vocês são do ramo imobiliário, a gente tem os fundos de investimento imobiliários, nada mais é do que condomínios de investidores, né, que fazem um depósito numa gestora, essa gestora compra ou administra imóveis ou títulos privados, etc. E você tem a geração dos dividendos e tal, e aí você recebe como se você recebesse um aluguel mensal isento de imposto de renda. Quando você vai ver uma carteira, por exemplo, de investimentos em fundos imobiliários,
A minha carteira hoje, por exemplo, ela está com 34% ao ano. Nossa. Se a gente equiparar isso com o iFix, que seria o benchmark, né? Isso daria o dobro do iFix. Então, sim, é bem diferente. E assim, eu tenho essa... Tudo vai muito do conhecimento que você tem, da aceitação ao risco que você tem, que você consegue ter uma rentabilidade muito boa, com uma segurança e uma baixa volatilidade. Porque é uma carteira que eu quero para longuíssimo prazo, eu não quero brincar de montanha-russa com ela, então eu quero que ela tenha menos vol possível. Então, sim, tudo depende do que é adequado para o seu perfil. E assim que você estabelece o que você quer, você consegue encontrar boas oportunidades para isso. Entendi. O grande problema é que no Brasil a gente está escasso de boas oportunidades para isso. Né? Não de boas oportunidades, mas de bons profissionais. Hoje a gente tem os assessores de investimento e tudo mais, mas assim, eu tenho uma briga muito grande com isso. Por quê? Vejam se eu sou louco. Uma instituição financeira a qual eu também faço parte, né, eu tenho conta nela, então... que brigou, que cresceu falando para você desbancalizar e procurar uma corretora de valores, criou um banco. Então, como é que pode? Né? Você chutava ali o pé do cara e fez a mesma coisa. E assim, eles começaram a falar que seu assessor de investimento é diferente do seu gerente de banco porque ele pensava na perpetuidade do seu patrimônio, etc. Só que a gente já viu na prática que o assessor de investimento não está nem aí para o seu dinheiro, ele quer bater meta, bater cota e ele quer o produto que mais gera comissão para ele. Então, qual diferença isso tem de um gerente de banco? Entendi. Nenhuma. Então, aí você fala, pô, então ferrou? Né? O que eu faço da minha vida? Cara, o conhecimento liberta. Sim. Para você gerir as suas finanças, você não precisa ser um PhD em administração, no IBMEC, trabalhar no JP Morgan. Não. Se você sabe o básico e você busca fazer o básico com consistência e disciplina a longo prazo, você vai colher resultados fantásticos. É que você falar para uma pessoa hoje, digamos que você acabou de ter nenê, seu filho está com 0 anos. Se eu virar para você e falar assim, se você pegar R$300 que você gasta no balde de vodka, no combinho de vodka do final de semana, todo final de semana, você pegar esses R$300 por mês e você colocar isso no investimento que te pague pelo menos a Selic, e você fizer isso todo mês, regrado, religiosamente, quando seu filho tiver 21 anos, ele vai ter mais de R$1 milhão. Você quer presente melhor para o seu filho do que isso? É que ninguém quer pagar o preço. E o preço o que é? Quer colher rápido, né? Colher rápido. Assim, o grande dinheiro dos maiores investidores do mundo foram feitos depois de 60 anos, por exemplo. Então, não tem como a gente cortar o tempo. Sim. Aí você vai falar assim para mim, mas Gabriel, que graça vai ter eu ficar rico daqui 20, 30 anos? Meu filho, 20, 30 anos vai passar você querendo ou não. Antes tá rico do que pobre. Você prefere estar do jeito que você está hoje ou com dinheiro? Vai passar toda a forma. Então não adianta, cara. É uma mentalidade que o brasileiro e a grande maioria das culturas, elas estão atreladas ao imediatismo. Então o cara quer, ele quer para agora. Só que as coisas boas, não existe isso para agora. Entendi. A gente precisa criar essa cultura de que investimento ele é o primeiro passo do seu fluxo de caixa. Então, você recebeu alguma coisa, primeiro você investe, depois você paga a conta. A gente faz o totalmente inverso, né? Eu falo que o brasileiro é assim, ele tem R$5 mil de limite no cartão, ele ganha 5 mil. Então, ele ganha 10. Ganha 10. O que importa não é o preço, o que importa é a parcela. Exato, exatamente. Bem parceladinho, nós compra até o sol, né? Até o sol. Não adianta, cara. Tem que mudar essa cultura. Quando você muda essa cultura, você muda os objetivos, você muda o resultado. Show de bola. Pessoal, só dar um recadinho para vocês, para a gente conseguir alcançar mais pessoas, né, com conteúdo, assim, com esses vídeos. Tem alguns parceiros aí que acreditam na gente e estão nos ajudando aí na nossa missão, né, de levar conteúdo de procedência para as pessoas. E o parceiro desse episódio é a Seguralta, aqui da cidade de Matão, interior de São Paulo. Toda a parte de seguros, como de veículos, residencial, da sua empresa. Tem o seguro de responsabilidade civil, para a gente que é engenheiro aí, fizer alguma caca, tem seguro para isso também. Consórcio e também investimento, aí, como previdência privada, né? Se o cara quer algo mais seguro e a longo prazo, é
é um dos produtos que eles vendem. E aqui está o QR Code aparecendo na sua tela para você entrar no Instagram da Seguralta e tá vendo um pouco mais os produtos aí. E mandar um grande abraço ao Neto Paulo, meu grande amigo, e obrigado pela confiança. Gabriel, continuando, muitas pessoas aí querem empreender, né? Tem essa vontade, mas tem um medo, não sabe se é a decisão certa, não é? Que você deixaria aí de dica aí para essas pessoas que querem começar a arriscar aí? Mas... Olha, assim, não tem segredo, né? Vai lá e faz. Se não der certo, depois você vê o que faz, né? Corrige e Porque tenta de novo. O não você já tem. Todo mundo já tem um não. Tô lançando uma coisa nova. Não sei se vai dar certo. Não sei. Mas se eu não fizer, eu não vou saber nunca. Sim. Então a gente precisa dar o primeiro passo. É igual quando eu falo para as pessoas, elas me perguntam assim, Gabriel, como que eu faço para fazer a virada, né, da minha profissão atual para viver de investimentos, para viver de especulação, para viver de trading? Eu costumo virar para elas e falar assim, olha, o primeiro passo é você reduzir suas despesas fixas. Porque você não pode trabalhar numa coisa que depende de dinheiro com a sua cabeça pensando que você tem que pagar a conta de água, a conta de luz. Você não vai ter cabeça para você fazer a sua profissão. Então, o primeiro passo de tudo é você reduzir, enxugar ao máximo que você puder. E tentar reduzir também as variáveis, porque quanto menor o seu custo, mais tranquilo você vai ficar para você fazer suas operações. Eu acho que para empreender também é a mesma coisa. Né? Se você abrir uma empresa esperando no mês seguinte já pagar todos os seus contas, seu padrão de vida, você está dentro da água. E, além disso, você precisa ter uma reserva de emergência, eu costumo dizer, para pelo menos 1 ano do seu, agora em épocas de pandemia, né? Assim, talvez até 2, mas você precisa ter um período que você consiga sobreviver sem depender daquele negócio. Porque não tem como você trabalhar com uma profissão que é variável querendo pagar conta que é fixa. Não existe isso. Então, Gabriel, quanto você vai ganhar o mês que vem? Eu não faço a menor ideia. Posso perder o mês que vem. A minha profissão é assim. E o grande segredo de tudo é que a gente pega, né, quando a gente vive de investimento, quando a gente vive de especulação financeira, você está visando o longo prazo. Então, eu não estou visando o meu mês que vem, a minha semana que vem, o meu pregão de hoje. Por mais que eu opere day trade, que é rentabilizar o seu capital dentro de um intervalo de um dia, a visão de investimento sempre deve ser a longo prazo. Legal. Então, mês ruim, meu Deus, eu não sei mais fazer nada, fiquei burro. Claro que não, cara. Teve uma época no mês passado que, se você não tem uma cabeça forte e uma orientação boa, muita gente poderia ter se desviado do foco. Teve uma época minha no mês passado que nós ficamos 14 dias seguidos, todos os dias, perdendo dinheiro. Caraca. Então, você chegava no mercado, operava, perdi. No outro, perdi. 14 dias seguidos. Se você não entende se você não entende que seu capital ele pode declinar antes de subir, você está dentro d'água, porque é nessa hora que você faz cagada, é nessa hora que você vai falar, tudo que eu estou fazendo aqui não funciona mais, vou procurar outra coisa para fazer, você muda a estratégia, você muda a técnica, aí você sempre vai acumulando prejuízo e nunca consegue evoluir. É o que eu falo, né? Quando a gente fala de mercado, eu estou falando de probabilidade. O mercado ele é totalmente aleatório, ainda mais num curto prazo de tempo. A aleatoriedade é muito grande. Então, não me interessa se eu vou estar certo, se eu vou estar errado. Eu só quero que, quando eu ganhar, eu ganhe bastante. Quando eu perder, eu perca pouco. Então, a minha perca é controlada em 1, o meu ganho é de pelo menos 5. Então, no longo prazo, obviamente que eu sou vencedor. Entendi. E vai rolar um spoiler aí sobre Investe em Você? Cara, eu não posso dar detalhes, infelizmente, mas vai ser uma coisa que vai revolucionar mais uma vez a educação financeira brasileira e o mercado de investimentos no Brasil. E já tem data de lançamento? Não tenho data ainda, mas eu sugiro as pessoas para entrarem aqui. Já tem um cadastro fazendo. Tem uma fila de espera lá, você coloca seu e-mail, entra, que você vai receber mais informações quando tiver. Tem o Instagram também, @investe com E no final, VCBR, para você receber também mais conteúdos. Vai ficar muito show. Estou trabalhando 16 horas por dia para trazer conteúdo para isso. Legal. O cara é organizado, hein, pessoal? Cara, gostei demais, cara, porque do jeito que você falou no começo,
você não fez igual o pessoal aí. A maioria monta uma mentoria para ganhar dinheiro, né? Você foi ao contrário. Foi ali surgiu a dúvida ali do pessoal. Na verdade, ele testou antes, depois testou fez... antes. E foi o que a gente conversou que tem antes, né? Exatamente. A oportunidade veio disfarçada, no caso, né? É isso aí. Cara, muito bom. Ô, Gabriel, então, pra gente finalizar aí, né? Conta um pouco, você usa espiritualidade ou alguma mentalização para ver onde que você quer chegar? E deixa a sua mensagem final aí para quem está assistindo. Cara, também. eu gosto sempre de focar nos meus objetivos e realizar. Eu sou um cara que gosta muito de realizar. Então, eu busco onde eu quero chegar e eu vou trabalhando até conquistar aquilo. Legal. E eu nunca deixo pensamentos assim ruins virem a mais do que os positivos, né? Então, eu sempre tento vibrar ali para as coisas darem certo. Porque, legal, dando certo ou não, o que importa é a gente tentar e a gente correr. Legal. Mas para você que quer começar e para você que está nessa luta de viver de investimentos ou tem interesse em começar, pensem que todo o sucesso da vida ela depende de um longo prazo. Bons resultados não vêm de um dia para a noite, a caminhada ela é difícil, vai ter dia que você vai ficar cansado, que você vai querer desistir, mas a recompensa no final é totalmente vencedora. Você só não pode desistir, né? Ai, agora deu um corte bom, hein? Show de bola, entrega nosso reconhecimento. Que legal! No escritório, lá onde você faz seu trade. Eu quero ver nas lives lá. Vou por lá. Obrigado. Gabriel, gostaria de agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade de tempo, ter dado um pouco do seu tempo aí para ensinar o pessoal, viu? Muito obrigado. Que isso, obrigado a vocês mais uma vez. Valeu. A gente agradece. Recados finais? Pessoal, para você que acompanhou até agora e ainda não se inscreveu, eu tô esperando, hein? Se inscreve logo nesse canal aí. Manda esse vídeo aí para outras pessoas, tá bom? Ó, e para você também que quer adquirir nossos produtos, a gente tem agora uma streaming, né, Thiago? Tá bem legal. Cara. O Eduardo que tá tomando conta, tá encabeçando esse projeto aí pra gente. Tá Temos bom? um Verticalizando Flix agora. Agora você vai lá ó, no www.verticalizandosonhos.com.br e você acessa a nossa streaming lá, onde vai ter um curso já gravado dos nossos e-books aí para você adquirir. É isso aí, pessoal. Aqui então ficou o nosso episódio de Criando Mentalidade para o Mercado Financeiro. Até a próxima. Valeu!